Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, melhor agora. Então, o nosso pastor Ronald, para quem não sabe, ele está numa sessão de férias. Eu acho que ele ficou muito tempo sem férias, né? Porque ele viajou esses dias para os Estados Unidos e agora de novo ele resolveu viajar de novo. Ó, se pode. Mas ele está fazendo uma viagem em família. O seu sogro e a sua sogra estão fazendo 50 anos de casado e resolveu fazer uma viagem em família com todos os filhos e levaram também os agregados juntos. Então eu estou orando a Deus para que minha sogra faça 50 anos também. Mas está difícil porque ela está solteira ainda, então está complicado para o meu lado. Mas se Deus quiser, ela também vai poder fazer esse presentão para mim. E eu que sou um genro tão legal. Bom, gente, nós estamos falando dessa série Correndo com os Gigantes. E essa noite nós temos a incumbência de falar de um cara fantástico na Bíblia. E nós vamos falar sobre Davi. Eu particularmente sou um fã de Davi de carteirinha. Davi foi um cara fantástico, um homem... sem comentários, Davi foi Davi, né? O Davi é um dos grandes gigantes. E nós estamos falando de alguns deles. Eu especialmente, eu me identifico muito com Davi, com a vida dele, com aquilo que Deus fez, da onde Deus o tirou e onde colocou. A história de Davi é uma história que mexe muito comigo. Aliás, preparando essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração, mexeu muito comigo, levei bastante burdoada. Eu espero que, com a graça de Deus, eu consiga transmitir um pouquinho daquilo que Deus falou ao meu coração durante essa semana, preparando essa ministração, essa palavra para o seu coração. A minha oração é que Deus me dê a graça dele para servir esse banquete como um bom garçom. Tem aqueles banquetes, não adianta nada aquele banquete lindo, e aí quando ele não é servido à altura. E eu oro para que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, meu coração, mais uma vez, e eu tenha a graça de servir um grande banquete, que é a palavra dele, que é a fonte para as nossas vidas, de uma maneira muito nobre, assim como a palavra dele é nobre. O texto base que nós temos utilizado para essa série de mensagens é o livro de Hebreus, capítulo 12, onde diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, fala comigo, corramos, com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus tem uma corrida para você. Deus tem algo para você que somente você pode fazer. Nenhuma pessoa poderá fazer por você. Você tem a sua carreira. Você tem a missão de Deus para essa terra. Você não está aqui por acaso. E Deus escolheu você para fazer a história nessa terra, por onde você anda, por onde você está. E nós estamos falando um pouquinho sobre esses homens, esses gigantes na fé. Hebreus fala desses gigantes, e alguns Hebreus menciona que homens, não fala do nome, não fala de onde que eles vieram, mas que morreram por causa do Evangelho, que deram sua vida, que deixaram ser gastos pelo Evangelho, dando tudo de si, até mesmo a sua vida. E a Bíblia fala, e eu acho muito interessante quando ela fala assim, homens que este mundo não era digno. Então assim, tinha uma carreira tão violenta, esses homens correram tanto, ao ponto do autor aos Hebreus dizerem, olha, o mundo não era digno desses homens, de tão violentos que eles foram, de tão audaciosos que eles foram, não foram tímidos, foram grandes valentes. E sobre Davi,
eu quero falar sobre 3 características de Davi. Eu quero fazer uma brincadeira, na verdade, para fixação dessa mensagem, fazendo um paralelo em 3 aspectos do Davi. Eu quero falar Davi, o Clark Kent, Davi e o incrível Hulk, e Davi e o cinturão do Batman. E o que é que tem a ver cada um desses aspectos? O que tem a ver Davi, o Clark Kent lá do Superman? O que tem a ver Davi com o incrível Hulk? E o que tem a ver Davi e o cinturão do Batman? Está curioso? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre Davi e o Clark Kent. Você deve conhecer um pouquinho a história lá do Superman, né? Eu cresci vendo a história do Superman. Eu era louco pela história desse cara. E você, como eu, alguns daqui, com certeza colocaram a capa do Superman. Aqueles que estão chacoalhando a cabeça assim, tá falando assim, eu coloquei, eu paguei esse mico. O Kleber, por exemplo, ele chegou a ser tão audacioso que ele comprou uma cueca vermelha e ele colocava por cima da calça. E saía pela rua pagando mico. Mas eu lembro bem disso da rua. Eu vim do interior, gente. O interior é um negócio meio esquisito assim. Eu sou do interior do Paraná, Pé Vermelho, lá de Maringá. E a piazada lá do interior não tem muito o que fazer, a não ser brincar no meio da rua, né? Então a gente não tinha videogame, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. O que é que a gente fazia? Estudava, chegava da escola louco, já deixava a mochila em casa e já saía fazer o quê? Saía para a rua. Então, a nossa diversão era brincar com essas coisas. Então, Star Wars, a gente subia as nossas naves na época, era a árvore, subia em cima da árvore e começava a pilotar e tal, fazia que aquilo lá era a nave do Star Wars. Eu me lembro de algumas vezes que eu saía do cinema, ia no cinema assistir Bruce Lee. Quantos assistiram Bruce Lee aqui? Denuncia a sua idade aí, vai. Bruce Lee, cara, eu vinha dando soco para tudo que é lado, e tal, chegava em casa, fazia aquelas estrelinhas e tal, porque não sei o que e tal, e um dos filmes que passavam muito na época era o Superman, cara, e aí eu me sentia o Superman, e eu queria ter super forças. Eu nunca tive coragem só de pular da casa, para tentar voar, como alguns dos meus amigos fizeram e se quebraram. Mas a história do Clark Kent é muito interessante e tem a ver também com a história de Davi. Cara, Clark Kent era um cara muito simples. É lá do interior também, cara. Ele falava porta pelo jeito, porque ele estava lá. Você lembra da história dele, que ele era do sítio, lá da fazenda, do pai dele, cuidava das coisas, caiu, né? Veio lá de Krypton, né? E aí caiu lá na fazenda. Então, aí você via lá a cara do Clark Kent, era meio simplão. Alguns amigos tiravam sarro dele, chamavam de nerd e tal. Ele era um cara do sítio. Ele tinha uma característica muito, muito forte, era a humildade e a simplicidade. E uma das características de Davi, a primeira característica que eu vejo Davi era um cara simples, humilde e quebrantado de coração. E nós vamos ver um texto que fala e retrata um pouquinho disso. Primeiro ponto, então, que eu gostaria que você fixasse eu preciso ter um coração humilde e quebrantado. E na história de Davi, galera, ela é repleta dessas características, simples e quebrantado. A Thay está desesperada comigo, que eu não paro de andar e ela não consegue filmar. Então amarra minha perna aqui, pelo amor de Deus, que eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui o tempo todo, Thay. Mas eu prometo que eu vou me segurar agora, já que eu ganhei bronca na frente de todo mundo. Vamos lá então, gente, vamos ler então 1 Samuel, capítulo 16, que fala um pouquinho dessa história. Cara, eu não consigo ler direito lá, eu vou aqui. Está ficando complicado, quarentinha está batendo. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram. Gente, esse é um evento marcante em Belém. Quando um profeta chegava numa terra ou numa cidade, literalmente a cidade parava, porque era a autoridade máxima na época.
Era como se fosse, é como comparar um pouquinho, mas o Papa vindo para o Brasil, todo aquele movimento para receber. É como se a Rainha Elizabeth, né, fizesse um evento para receber o rei. Era um evento. E aí, olha só, e aí os caras ficaram todos com medo. O que é que está acontecendo para Samuel vir até aqui? Ficaram tremendo e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui é o que o Senhor quer ungir. Lembrando da história, então Saul foi rejeitado por Deus e precisava de um outro rei sobre Israel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o homem vê o externo, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou a Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, tem o filho mais simples lá, o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, ele está lá no sítio, é o Clark Kent, cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Olha que história fantástica, gente. Davi não foi nem convidado para a festa. Davi era uma pessoa simples e muito humilde. Eu não consigo ver Davi tendo um coração soberbo. Aliás, Deus olhou Davi e viu simplicidade. Ele viu um homem que realizaria toda a vontade dele pela forma humilde e um coração quebrantado. E nós vemos vários textos falando de Davi sobre isso, textos onde ele se humilha. Davi nunca tinha problema de se humilhar, de se quebrantar na presença de Deus. Quando ele errava e quando ele errou, ele disse: eu errei, eu pequei. E você vê nos salmos todos que ele escreve, salmos de quebrantamento, de humilhação, um coração extremamente humilde e quebrantado. Como é importante, queridos, nós termos um coração humilde, um coração quebrantado. Como é importante o homem da casa ter um coração humilde e quebrantado. Como às vezes, e vocês notem como às vezes nós somos tentados nisso. Há uma discussão na nossa casa, aí aquela briga para provar quem é o que está certo, quem é aquele que não vai se render, aquele que não vai se entregar, qual vai ser aquele que vai dizer: eu não errei, eu nunca erro, foi culpa sua, é culpa daquele, é culpa do nosso filho, não é culpa sua, é culpa do outro. Como às vezes é difícil você falar assim: eu errei, me perdoe, a culpa é minha, eu sou o culpado. E Davi não tinha isso. Certa vez Davi pecou contra o Senhor, traiu a mulher de Urias, e foi o profeta visitá-lo e contou uma história das ovelhinhas e tal, e falou: pois é, este que matou a ovelhinha, Davi, é você. Imediatamente ele falou: pequei, e se quebrantou. Coração humilde, coração quebrantado, queridos, é extremamente
importante, eu e você. E nessa história, tem esse ponto aqui que eu destaquei, que o Espírito falou no meu coração. Fala, para muitos Davi era um simples pastor de ovelha. Estava lá, cuidando das ovelhas, era um simples pastor de ovelha. Até o seu pai não soube discernir a importância dele. Não convidou para o jantar, não convidou para a festa. Até o seu pai não entendeu a importância de Davi, mas Deus o achou na sua simplicidade. Sabe, queridos, Deus acha pessoas para executar o seu querer, a sua vontade, na simplicidade. Onde Deus colocou, seja simples, simples no trabalho, simples aonde você está, aonde você tem a sua influência, tenha um coração simples, um coração quebrantado. Seja simples na faculdade, no seu trabalho, execute as coisas com simplicidade, não tenha um coração altivo, não tenha um coração soberbo, não chama para você dizendo que você é o cara, seja simples. Quantas histórias você e eu conhecemos de pessoas que são o que são hoje porque tem um coração simples. A marca de um gigante, uma das marcas de um gigante é ter um coração simples. Você já notou histórias de pessoas super bem sucedidas na vida, que montaram um castelo, né, super bem, e você for ver a raiz, quase todas a história dessas pessoas, eram pessoas que eram simples lá, começaram muito simples. Simplicidade é reconhecer quem você é, e não o que os outros queiram que você seja. Ser simples é você reconhecer quem você é. Você não precisa ser o super, você não precisa ser o cara, você não precisa ser o demais, o sabichão, você não precisa. Você precisa ser quem você é. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas tentações que vêm sobre a nossa identidade, mas sabe, se nós não formos simples em reconhecer quem nós somos, a nossa essência, de onde nós viemos, as pessoas tendem a fazer de nós aquilo que elas querem que nós sejamos. Davi era simples, ele era um pastor de ovelhas. Na sua simplicidade, Davi fazia exatamente o que precisava fazer: cuidar de ovelhas, para posteriormente cuidar de uma nação. O que eu preciso fazer? Davi vai cuidar das ovelhas. E ele ia cuidar das ovelhas. Mas ali está o começo da grande história de Davi. Ali, cuidando das ovelhas, surgiu o rei de Israel. Os seus irmãos, Eliabe, por exemplo, que é um deles, que era forte, já experiente nas batalhas, foi rejeitado porque não tinha um coração humilde e quebrantado. Não tinha um coração humilde. Se achava, e você vai ver no texto isso, se achava o tal, se achava o importante. E Davi era um pastor de ovelhas, mas ali, ao meio daquele rebanho daquelas ovelhas, cuidando de pastor de ovelha, limpando cocô de pastor de ovelhas, curando ovelhas, né, livrando ovelhas, surgiu o maior rei da história de Israel. Então não rejeite os pequenos começos. Tenha total certeza daquilo que onde Deus colocou você, você pode executar, você precisa fazer com humildade e com coração quebrantado, e ali, na sua simplicidade, Deus vai te exaltar e vai te colocar em coisas grandes. Ronald, na mensagem passada, ele falou sobre isso: não desprezar os pequenos começos. Então não despreze os pequenos começos. Deus quer te fazer grande. Começa pastoreando ovelhas. Cuide de pessoas. Cuidar de ovelhas. Gente. Ovelhas. Gente, pensa em pessoas. Para alguns é insignificante, sem valor. Para Deus é algo extremamente nobre e muito importante. Isso é muito importante, gente. Tem algumas pessoas que falam: puxa, eu não quero cuidar talvez de um connect, não, isso
Gente, é muito importante você cuidar de gente. Deus morreu por gente. Jesus veio aqui por gente, não veio por coisas. Eu gostaria de que você abrisse seu coração para alguma dessas verdades. E uma das verdades é: eu e você precisamos cuidar de gente, cuidar de pessoas. Cuide de pessoas lá no seu trabalho, valorize as pessoas, colocam pessoas para cima, não destrói pessoas, não fira pessoas com a sua palavra, cuide com aquilo que você fala, cuide de gente. Eu e você precisamos estar atentos a isso, cuidar de pessoas. Cuide da sua casa, cuide de gente. Cuide lá no seu trabalho, cuide aqui na igreja, tem uns connects, se disponha, eu quero liderar, eu quero estar com gente, eu quero abençoar pessoas. Ah, mas eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado, eu nunca vou estar preparado, mas o pouco que Deus tem te dado, distribua com gente. Davi cuidava de ovelhas. Alguns falavam: puxa, é só um simples pastor de ovelhas lá, está lá no meio do campo, mas ele estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse ali. Certa vez Jesus, falando com Pedro, está registrado no livro de João, ele falou assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu sei que te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus virou para Pedro e disse: então, apacente as minhas ovelhas. Isso está na agenda de Deus. Cuidar de pessoas está nas prioridades de Deus. Eu e você, que temos simplicidade e humildade, nós precisamos entender essa verdade. Cuidar de pessoas. Estão comigo? Legal. Vamos para o segundo ponto. Gente, eu quero tentar ser o mais breve possível em alguns pontos, porque eu quero deixar o terceiro ponto, é algo que eu queria investir um pouquinho mais de tempo. O segundo ponto, Davi e o incrível Hulk. Davi e o incrível Hulk. O que tem a ver o incrível Hulk com Davi? Vocês conhecem um pouquinho a história também do Bruce, que é o cara que se transforma no incrível Hulk. Cara, uma das características desse cara é que era um cara extremamente pacífico. Lembra da história? Ele estava lá na boa, normalmente acontecia isso, ele estava lá na boa e tal, e alguém vinha e feria ele, aí ele se transformava. Ele estava lá, um cara pacífico, tal, tranquilo, de repente vinha alguém e feria algum conhecido, alguma pessoa que ele via injustiça. Puxa, tá perseguindo, então um ladrão vem e assalta uma pessoa e faz mal com a pessoa, e aquilo enfervecia, ele se agigantava e se transformava num gigante. O segundo ponto, então, que eu quero dizer, Davi, incrível Hulk, é: enfrente o inimigo como um gigante. Extremamente importante esse ponto, essa característica de Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, estava ali, mas quando alguém surgiu e afrontou o povo de Israel, ele se agigantou. Quando surgia algum inimigo para invadir as ovelhas da sua casa, Davi se agigantava, ele se transformava num gigante, ele não permitia o diabo afrontar ele, nem as pessoas a quem ele amava, nem a sua casa, ele se tornava um gigante. Então eu e você precisamos aprender a enfrentar o nosso inimigo como gigante. Ser pacífico não é ser tímido. Ser pacífico é ser conduzido pela paz. Ser tímido é ser conduzido pela fraqueza e pelo medo. Sabe, queridos, em Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e equilíbrio. Eu e você, nós não podemos ser tímidos. Ser pacífico
não tem nada a ver com timidez. Ser pacífico é ser conduzido pela paz. Você gera paz. Onde você está é um ambiente de paz. Você apazigua, você controla a situação. Isso é uma coisa. Agora ser tímido, deixa eu aqui quietinho. Isso tem a ver com medo, isso tem a ver com fraqueza, isso tem a ver com o espírito de derrota. E Deus não te chamou para ser tímido, Ele te chamou para ser pacífico. E Davi, ele era um pacífico, mas quando o inimigo pisava em terreno e ameaçava, ele se enfurecia. E foi o que aconteceu nesse texto. Enquanto isso, olha só Samuel 17:28. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Meninão. Davi, aqui não. Você não vai me afrontar. Eu posso ser pequeno aos seus olhos, mas aos olhos de Deus eu sou grande, eu sou gigante, e eu vou combater contra você. Davi não permitiu o inimigo atacar a identidade dele. Sabe, queridos, volta e meia o diabo vem e tenta nos assolar. Você, a sua identidade, quem você é. Até Jesus foi atacado na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, dê ordem, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança tudo aqui e dará ordem aos teus anjos a seu favor. O diabo, ele vem para atacar a nossa identidade. Sabe, queridos, não permita o diabo atacar quem você é. Davi não permitiu o diabo, o inimigo, atacar quem ele é. Você só é um menino, você só é um ruivinho aí, um pastorzinho de ovelhas, um carinha que não tem valor. Quem é você? E Davi, você pode vir aí comigo com espadas ou lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi se agigantou diante do desafio da sua identidade. Davi não permitiu o inimigo atacar a sua identidade. Às vezes o diabo usa até as pessoas que mais próximo de nós, que nós amamos, para nos atacar. Já aconteceu com você? Pessoas que você ama e atacou você, e você se sentiu atacado, ferido. Às vezes sim, o diabo usa as nossas esposas para nos atacar, ou os esposos, filhos, amigos. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. O diabo, ele usa várias coisas para nos atacar quem nós somos. Quantas vezes você já se sentiu atacado pelas pessoas mais próximas? Davi, nesse caso, ele foi atacado pelo irmão dele. Olha o que Eliabe disse. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso, o seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. O irmão de Davi: você é presunçoso, Davi, você é um fanfarrão, volta lá para as ovelhas. Você não é nada, Davi, você é um menino. E Eliabe já tinha visto na frente do profeta ser ungido como rei, e mesmo assim estava atacando a identidade dele. Você vai ser rei coisa nenhuma, você não vai passar de um pastor de ovelhas. Às vezes pessoas que nós amamos também nos atacam, e nós precisamos identificar que não é a pessoa, existe um inimigo que vem para te atacar. Davi não permitiu o inimigo atacar a sua casa. Não permita então o diabo atacar a sua identidade, não permita o diabo, o seu inimigo, atacar a sua casa.
No texto, quando Saul chega e fala: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, Samuel 17, 28. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, sim, ele é um guerreiro desde a sua identidade, desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Samuel: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Davi está dizendo aqui, ó, na minha casa, inimigo não entra não. Sabe, queridos, nós temos que estar atento também com o inimigo entrando dentro das nossas casas. Às vezes tem o diabo está entrando dentro da sua casa e você nem percebe. Para ferir, para trazer pornografia, para trazer dissensões, para trazer confusão, para trazer um espírito de divisão dentro da sua casa. Cuidado, o diabo é sutil. Mensagens contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e às vezes a gente permite o diabo ali fazer a festa, né? Vir roubar as ovelhinhas. Gente, o que a gente ouve de histórias de filhos de pastores que estão aí e foram roubados dentro da sua casa. Então assim, cuidado. Pais, estejam em alerta. Pais, cuidado com o ataque sutil e astuto do diabo. Não permita o diabo entrar na sua casa com vãs filosofias, com pensamentos contra a palavra de Deus. Esteja atento, se agigante, enfrente o inimigo como um gigante, não se acovarde. Jovens, prestem atenção, vocês estão em guerra. Jovens, vocês estão em guerra. Lembre-se disso. O diabo quer te devorar, ele quer te tragar. Terceiro aspecto, Davi não permitiu o inimigo atacar a igreja. E eu quero chamar sua atenção também com esse ponto, dentro de enfrentar o seu inimigo como um gigante. Golias veio, lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Tem pessoas na igreja que têm medo e fogem. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Israel, uma figura da igreja. Davi falou: ó, não, inimigo nenhum vai desafiar a igreja. Às vezes o diabo entra no meio da igreja com comentários fofoqueiros. Sim ou não? Sabe aqueles comentários não, é só para motivo de oração. Vem cá, vou fazer um comentário aqui só para a gente orar por ele. Você viu? Fulano, o que ele fez? Meu Deus, menino, sério, é isso? Olha só que feio, que absurdo e tal. Fofoca. Às vezes o diabo entra com conversinhas assim, né? Falando mal do seu irmão, falando mal das pessoas, falando mal da sua liderança. Gente, o diabo vem para matar, ele quer destruir. Não tenha dúvida que o diabo não está feliz com a C3. E ele vai tentar, ele vai atacar. Eu e você não podemos permitir o ataque do inimigo na igreja. Lembre-se, o seu inimigo não são pessoas, e sim o diabo. Portanto, decrete guerra contra ele, não contra o seu irmão. Às vezes parece que temos a sensação que o irmão é nosso inimigo. Não, querido, seu irmão não é seu inimigo, não. Seu inimigo tem um nome, ele é diabo. Apresento para vocês o seu inimigo, diabo.
não é o seu irmão. Então esteja atento a isso. A sua guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. A igreja sofre então ataques, divisões, contendas, fofoca, inveja, soberba, intrigas. Já viu isso ou não? Tem sim ataques. Esteja atento, faça como Davi, enfrente o inimigo como um gigante. Estão comigo? Terceiro e último ponto. E eu quero que você tenha seu coração extremamente aberto para aquilo que Deus pode fazer com você aqui essa noite. O que Davi tem a ver com o cinturão do Batman? Tem tudo a ver. O que é o cinturão do Batman, gente? Batman era um cara comum. Dos super-heróis, se eu não me engano, é o único que não tem superpoderes. Mas o Batman tem um cinturão do Batman. O cinturão do Batman, galera, era imprescindível para ele. É imprescindível para ele. Porque lá tinha tudo que é arma, cara. Tinha tudo que é ferramenta para ele lutar contra o inimigo, ou para salvar alguém, ou para fazer alguma coisa, tinha no cinturão dele. Batman sem o cinturão era um cara como eu e você comum, mas já com o cinturão, o cara era o cara. Terceiro e último ponto, eu quero falar então sobre use as armas que Deus te deu. Deus nos deu armas para serem usadas. Eu e você precisamos estar cientes do cinturão do Batman. Você tem um cinturão do Batman e às vezes você nem sabe que você tem um cinturão do Batman. Deus já te deu ferramentas, armas, e você está vivendo, às vezes lutando ou combatendo, como se você não tivesse nada. Eu quero ler com vocês então Efésios. Antes disso, tem um texto que Saul, ele tentou vestir Davi com seus equipamentos. Fala assim o texto: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Saul era guerreiro, tinha a sua armadura, então tentou colocar a sua roupa em Davi. Colocou-lhe a armadura, ele propôs um capacete de bronze na cabeça. Ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada na sua túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Davi ficou todo esquisitão com aquela roupa, ele mal conseguia andar. Eu imagino uma cena muito engraçada, né? Primeiro que Saul era extremamente grande, né? Era um guerreiro, a Bíblia fala que o cara era grande, Davi não era tão grande assim. E então, sabe aquela coisa de você tentar colocar a roupa do defunto de outro? Então, não fica legal, né? Imagina, Davi calçando 40 e o pé de Saul 46, né? E eu imagino então, Davi tentando andar com aquela roupa, cara, sentindo um ET e tal. E aí, ele não conseguiu andar com aquilo, ele não estava acostumado. Então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, se aproximou do filisteu. Tem armas, queridos, que a gente tenta usar e não se encaixa com a gente. Você vai para uma reunião assim, uma reunião super importante, você já, puxa, vou me preparar para essa reunião, mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou arrebentar nessa reunião, porque tal, escolhe umas palavras lá de impacto. Mas sabe, pegar algumas armas que não são para nós, cara, algumas armas mundanas, sabedoria, tal, vou me arrebentar.
vou fazer aqui aquela manobrinha aqui e tal, vou dar um jeitinho aqui e tal, vou pegar essa arma aqui e vai dar certo. Não cabe. Não cabe. Davi não usou armas mundanas. Davi usou armas espirituais. Efésios fala sobre que Deus nos deu armas espirituais. Eu e você precisamos usar armas espirituais. É isso que eu quero que você fixe. Você pode esquecer todos os outros pontos, mas eu queria que você fixasse isso. Deus te deu armas espirituais, querido. Deus nos deu armas espirituais porque Ele sabe que temos lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele sabe disso, então eu não vou deixar vocês sem armas, eu vou dar armas para vocês viver nesse mundo. O bom soldado não é aquele que tem armas, mas sim aquele que sabe como usar. Ter sem saber como usar é a mesma coisa que não ter. Deus te deu armas espirituais, e você precisa manejar bem essas armas espirituais. Eu quero pedir já ao pessoal da música para vir aqui à frente, que nós já vamos encerrar. E Efésios fala sobre essas armas. Efésios capítulo 6 fala das armas espirituais que Deus nos deu. Olha só o que diz o texto: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para os pés, calçados na preparação do Evangelho. Para as mãos, o escudo da fé. Para a cabeça, o capacete da salvação. Para a boca, a espada do Espírito. Deus te deu uma armadura para você usar. E é imprescindível nós sabermos manejarmos bem essas ferramentas e essas armas que Ele nos deu. Ele coloca situações para usar nossas armas, querido. Às vezes tem uma luta ali na sua casa, não é para você ficar acanhado com medo, não, é para você usar a sua arma e para expulsar, e para você enfrentar o inimigo. Algumas armas na sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não é tudo isso, que você não consegue, que você não é, que você é um Zé Ninguém. Pega suas armas, coloca o capacete da salvação e vai em frente. Faça como Davi. E alguns pensam, puxa, eu acho tão bacana alguém que fala lá e tal, mas isso não é muito para mim não. 1 Coríntios capítulo 12, eu quero encerrar aqui, e eu quero preparar o seu coração para este momento, porque eu sinto que Deus quer liberar algumas ferramentas para você usar, e outras ferramentas, outras armas que o Espírito Santo nos deu, querido, são os dons do Espírito. Ele deu 9 dons para a igreja, para mim, para você, dons para serem usados. 1 Coríntios capítulo 12 fala o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito o outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Deus, Ele quer nos dar armas, Ele já nos deu essas armas, e nós precisamos nos apossar dessas armas e usar essas armas. E eu quero orar com vocês aqui nessa noite,
pedindo isso, para que os dons do Espírito Santo sejam manifestados na sua vida. Talvez você já falou: puxa, mas eu não tenho nenhum dom ainda. Saiba que Ele quer te dar esse dom. Dons de línguas, interpretações de línguas, dons de cura. Aliás, tem pessoas que entraram aqui com alguma dor no seu físico. Essa vai ser uma noite também de cura. E eu oro para que isso venha acontecer, para incentivar a sua fé, para mover a sua fé, para movimentar a sua fé, para você se agigantar, para você saber exatamente quem você é em Deus. E eu quero orar com vocês nessa noite sobre isso. Quem quer os dons do Espírito Santo? Quem precisa dos dons do Espírito Santo? Ele quer dar para você. Talvez você já pediu tanto. Puxa, eu queria falar em línguas. Gente, e aqui eu quero encerrar e eu quero orar com vocês. Eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. Eu estava num retiro, uma criança, 9 anos, cara. Eu fui visitada pelo Espírito Santo. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo em toda a minha história. É você ser visitado pelo Espírito Santo. 9 anos de idade. Eu achava que eu estava falando, sei lá, eu estava meio louco, porque simplesmente eu estava ali e eu estava pedindo: Espírito Santo, vem, toca a minha vida. Espírito Santo, e de repente eu comecei a falar, eu não sabia o que eu estava falando, e eu fui batizado ali com o Espírito, com dons de línguas. Uma criança. Então assim, Deus não faz acepção de pessoas. Ele está aqui, Ele quer te dar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar as ferramentas para você combater o bom combate. O Espírito dele já foi distribuído, já foi liberado. Com mais ou menos 12 anos de língua, eu estava numa igreja japonesa, onde só falava, o culto era em japonês, tudo em japonês. Eu estava lá porque o pregador que estava pregando era um amigo da família, e eu estava lá interpretando, e o pastor interpretava. E houve um apelo naquela noite, que foi a segunda marca mais importante da minha vida. E aí fez o apelo: quem queria mais do Espírito Santo? Quem desejava mais do poder do Espírito Santo? E uma criança de 12 anos, eu fui lá na frente e me ajoelhei naquela noite. E eu me ajoelhei com sede, com fome. E eu lembro que para mim, gente, eu estava falando aleluia. Mas naquela noite eu falei em japonês, e o pastor traduzia para a igreja. Deus usou uma criança de 11 anos para falar uma língua que eu nem imaginava. Puxa, você está louco? Isso existe? Isso existe. Dons de línguas, variedade de línguas. Deus quer fazer isso em você. Você quer? Você tem fome do Espírito Santo? Você deseja o Espírito Santo? Se você deseja isso, Ele está aqui para visitar você. E Ele é muito cavaleiro. Ele não entra em portas onde não são abertas. Ele é doce, Ele é suave, e Ele quer visitar aqueles que desejam. E eu quero fazer, primeiramente, 2 momentos. Esse momento de pedir sobre os dons do Espírito Santo para a sua vida. E um segundo momento, nós queremos orar por cura aqui. Vocês concordam comigo? Vai passar um pouquinho do horário. Você tem um pouquinho mais uns minutinhos aí? Vamos lá? Se você quer os dons do Espírito Santo, eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. Eu quero que você se concentre nesse momento. Não distraia um minuto daqui. Conecte-se com Ele. Comece a falar com Ele. Espírito Santo, Senhor meu Deus, o Senhor tem dons, Espírito Santo. Eu quero acessar esses dons. Espírito Santo, eu quero dons de língua. Eu quero falar em outras línguas. Queridos, os dons de línguas é o único dos 9 dons que Deus nos deu para nossa edificação. Os outros 8 são todos para abençoar pessoas.
Dons de línguas, falar em outras línguas, falar em mistérios com Deus. A Bíblia fala que aquele que ora em línguas fala em mistério com Deus. Operação de milagres, Deus tem interpretações de línguas, dons de cura, operação de milagres. São 9 dons. Começa a falar com Ele: Espírito Santo, eu quero, Espírito Santo, eu quero ser um bom combatente, que maneja bem, que usa bem as armas que o Senhor me deu.